Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Tayane, seja bem-vindo ao meu vídeo. E hoje eu gostaria de conversar com você a respeito de uma outra perspectiva da vida de Davi. Eu queria abordar um pouco as questões emocionais e as dificuldades e as lutas que ele passou ao longo da sua vida. E por que eu gostaria de falar sobre esse assunto? Porque normalmente nós escutamos ensinos e ministrações sobre o fato dele ter vencido o urso, o leão, e aí ele venceu o gigante e se tornou um grande herói para Israel, e isso foi uma grande vitória para o povo de Israel realmente. A gente escuta sobre esse assunto da vida dele, ou a gente escuta quando ele adulterou com Batseba, né? Aí ele pecou e aí teve toda uma desgraça que veio sobre ele mandou matar o marido dela, e foi uma coisa horrível. Então nós escutamos ou quando ele venceu o gigante e se tornou um herói, ou quando ele errou. Né? Só que esses dois acontecimentos foram coisas pontuais na vida de Davi. Só que Davi viveu 70 anos, gente. Ele tem toda uma história, né? É uma vida inteira. E durante esse tempo aconteceram muitas coisas. Não foi só o fato dele ter vencido o gigante ou só o fato dele ter errado lá quando ele adulterou. Muita coisa aconteceu. E o primeiro ponto que eu queria colocar é que sempre há um tempo, sempre há um processo na nossa vida, né? Assim como teve na vida de Davi. A gente vê que Davi ele foi ungido bem jovem ainda, né? Para quem não lembra, só para resumir a história, Saul era rei de Israel na época, né? Ele tinha sido escolhido por Deus para exercer aquela função. Só que Saul desobedeceu ao Senhor algumas vezes, e aí a Bíblia diz que Deus retirou de Saul o espírito. Ou seja, Deus retirou de Saul aquela unção que estava sobre ele para reinar sobre Israel. E colocou a unção, ou trouxe o chamado para ser rei, para a vida de Davi, quando Davi ainda era jovem. O que aconteceu foi que Davi venceu o gigante, ele se tornou muito conhecido em Israel por isso, foi para o exército, né, de Israel, começou a vencer muitas batalhas e o seu nome começou a ficar grande. E aí Saul, por inveja de Davi, por medo de Davi pegar o seu lugar e por saber também que Deus estava com ele, começou a perseguir Davi. Então Davi, em um momento, ele era aclamado pelas pessoas, pela multidão, e num outro momento ele se tornou um foragido da justiça, né? Naquela época o Estado não era igual tem hoje, então o rei mandava e desmandava, então ele começou a ser perseguido pelo rei, perseguido pelo Estado, como se ele fosse um bandido, né? Ele se tornou um fugitivo da lei. E a gente vê que durante esse tempo ele passou mesmo muitas lutas, muitas dificuldades, muitas perseguições ao longo da sua vida. E nós também passamos, né? Nós também passamos por momentos de ansiedade, por momentos de lutas, por momentos de dor e de sofrimento. E isso é normal, né? Nós somos seres humanos, nós temos uma humanidade, né? E eu comecei a estudar a história dele porque há mais ou menos um mês eu comecei a perceber um ataque na minha mente. Eu comecei a perceber um ataque maligno na minha mente. Não era algo natural, não era algo pontual. Foi um ataque bem forte que queria confundir a direção que Deus queria me dar. Então eu percebi que o inimigo queria confundir a voz de Deus, queria confundir a direção ou o caminho que Deus tinha para mim. Ele lançou esses ataques na mente para realmente trazer essa opressão e essa confusão. E não passava, né? Eu comecei a perceber que isso era algo espiritual. Então eu fui perguntar ao Senhor, Deus, o que está acontecendo? Como que eu faço para vencer isso? E o Espírito Santo falou para mim, falou para eu estudar a história de Davi, né? Graças a Deus, porque para cada situação, né? Cada situação é específica, cada pessoa é específica, cada ataque é específico, e graças a Deus, porque Deus também é um Deus específico, personalizado, ele vai ao encontro de cada um, ele respeita a capacidade natural, a capacidade espiritual, a fé, né, a estrutura psíquica de cada um. Graças a Deus, porque Deus é misericordioso. E aí eu fui estudar a história de Davi com esse olhar, com essa perspectiva das emoções. E eu vi que ele também enfrentou uma fase difícil e longa. E a gente vê que quando ele escreveu o Salmo 56, depois você lê na sua casa, Salmo 56, ele vê que ele coloca que ele estava sendo perseguido, que as pessoas distorciam aquilo que ele falava, que era injustiça, que as pessoas procuravam matá-lo. Mas ele também escreve que ele sabia que Deus era com ele.
Então ele escreveu vários salmos quando ele estava num momento de dor e de dificuldade, sendo perseguido. E realmente, gente, foram muitas perseguições. Se você for ler a história dele, você vai ver que foram muitas e muitas perseguições. Foi uma fase muito difícil. Ele enfrentou traição também, ele enfrentou decepção. Então não é só a gente que passa por isso. Né? Hoje a gente vive na era das redes sociais, onde cada um mostra na internet, nas redes, aquilo que ela quer mostrar, aquilo que ele quer mostrar. Então eu não sei se você já percebeu, mas não tem mais ninguém pobre no Brasil, né? Todo mundo virou milionário, todo mundo ficou lindo, todo mundo é mega disciplinado, né? As pessoas parecem até um robô, ninguém chora, ninguém limpa a casa, todo mundo é rico, todo mundo tá feliz. E o que eu percebo é uma grande fantasia, é uma grande mentira, na verdade. Você pode reparar ao seu redor como isso é um mundo da fantasia. Cada um mostra o que quer, não mostra a vida real, tem muita mentira, muitas pessoas mostrando uma vida que não é a vida que ela vive. E isso acaba passando para outras pessoas que a vida dela é estranha então, porque ela sofre, ela chora, às vezes ela fica desanimada, cada dia é um dia, e parece que o outro está sempre bem. Quando na verdade a gente vê que não é bem assim, porque nunca se vendeu tanto antidepressivo, os profissionais da saúde mental estão com os consultórios lotados, as pessoas estão cada vez mais uma se afastando das outras. Então a gente vê que a realidade é uma coisa e a internet é outra coisa. Então cuidado com aquilo que você vê, com aquilo que você se expõe, porque eu vejo um mundo de muita fantasia nas redes sociais e pouca realidade. Mas aí voltando, Davi passou por todas essas dificuldades, né, essas lutas, e nada disso que ele passou, nenhum sofrimento que ele passou, impediu com que ele chegasse a ser rei de Israel. O que eu tô querendo dizer? Que não é porque você tá passando por uma fase difícil que te desqualifica como filha de Deus ou como uma pessoa que Deus fez uma promessa, não tem nada a ver. Pelo contrário, o fato de a gente passar por essas dificuldades e entender que a gente também pode sofrer e ter que lutar por algo, e às vezes a coisa não está acontecendo, a gente tem que perseverar, e às vezes é difícil, mas a gente continua perseverando, mostra que nós somos humanos e mostra também que Davi, por ter passado o que ele passou, se tornou um excelente rei. Ele foi o maior rei que Israel já teve. E não só ele, mas também o seu filho, né? Salomão foi um grande rei. Então não foi só ele, mas a descendência dele. Então o fato de a gente estar passando por dificuldade não nos desqualifica para viver a promessa. Pelo contrário, nos empurra a viver a promessa de uma forma mais justa, com mais compaixão, com mais empatia, com mais amor ao outro. Eu sei porque baseado naquilo que eu já vivi também, eu tenho muito mais compaixão das pessoas, muito mais empatia pelas pessoas. Talvez se eu não tivesse vivido nada disso, talvez eu não tivesse a percepção e a visão que eu tenho hoje das coisas. Então, fica tranquilo, você vai passar por algumas dificuldades, às vezes é difícil, mas você vai vencer. Porque Davi venceu, nós vamos vencer porque Deus é o mesmo. Então, para a gente finalizar, a gente vai ver lá em 2 Samuel 7, que a Bíblia fala assim, que Deus deu descanso a Davi dos seus inimigos. Então vai chegar uma hora que a gente vai lutar, vai vencer, vai receber autoridade, porque a autoridade vem quando você vive, quando você luta, quando você vence com Jesus Cristo. E aí você tem autoridade sobre aquele assunto, você tem autoridade, porque não foi alguém que te ensinou, você viveu, lutou, sofreu e venceu e recebeu autoridade. Agora você está apto a ensinar a outros e a ajudar outros na área que você venceu. Então é isso, vai chegar um momento que você vai viver a promessa, vai ser a terra prometida, vai ser um tempo de paz, de alegria, de descanso, que você vai desfrutar de tudo aquilo que você vinha plantando, até mesmo com muita dificuldade, você vai colher em abundância. Vai colher a 30, a 60 e a 100 por 1. Gente, então é isso, eu só queria dizer que nós passamos por dificuldades como Davi passou, mas assim como ele venceu e se tornou rei sobre todo Israel, apesar de ter demorado um pouco, né? Ele foi viver a promessa lá para os 37 anos e meio, foi quando ele viveu a plenitude da promessa, e isso também vai acontecer com a gente, nós também vamos viver a plenitude da promessa que Deus tem para nós.
Se você ficar firme, você vai viver também. Então, gente, é isso. Muito obrigada. Obrigada por você ter ficado até o final. Fique com Deus e até a próxima.